Agora sim, né? Obrigado, quem falou foi a Nazaré, né? Obrigado, Nazaré. Bom, então, repetindo, começando a matéria nova de hoje, a gente tem o que a gente chama de erro de tipo, né? O erro de tipo está previsto no artigo 20. Vou ler de novo aí o artigo, então. Bom. Bom dia. Bom dia. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei, tá? Fiquem atentos a esses detalhes aqui, ó. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime. O que é o tipo, né? Como a gente já falou anteriormente, o tipo está relacionado àquele, à descrição, né? Da conduta que está no artigo, né? Então, matar alguém, o tipo é matar alguém, né? Você precisa de matar e alguém. Então, você precisa fazer um ato que traga a morte e tem que ter alguém, ou seja, uma pessoa, né? Por exemplo, se você, sei lá, tem um cara, uma pessoa que você identifica que está morta. Você imagina que ela está morta, porque, sei lá, ela está sem os sinais vitais, né? Qualquer um que está diante de uma pessoa sem os sinais vitais, imagina que ela está morta. Mas, sei lá, ela tem aquela doença lá que eu esqueci o nome, mas que a pessoa, os sinais vitais param, né? Tem uma que é a apneia, né? Que a pessoa fica sem respirar durante um tempo, e tem uma que a pessoa, durante algum tempo, fica sem batimento. E aí você acha que essa pessoa está morta. E você não gosta dela. Você fala assim, morreu? Então agora eu vou descontar. E você começa a bater nessa pessoa, ou até tenta dar uma facada para matá-la. E, na verdade, essa facada mata. Erro sobre elemento constitutivo tipo legal. Matar alguém. Para você encaixar nesse crime, você tem que querer, consciência e vontade, né? Aquela conduta que a gente analisou. Então, você tem que saber que está matando alguém e querer matar alguém. Nesse caso, você não sabe que está matando alguém. Você pensou que essa pessoa estava morta. Aqui encaixa o erro, né? Você agiu em erro sobre um dos elementos constitutivos do tipo, um dos elementos essenciais, né? Nesse caso aqui, a gente teria um erro de tipo, né? E aí, a gente vai ver esses detalhes, em algumas situações você pode deixar de responder pelo crime doloso e responder pelo culposo. Então, nesse caso aqui, a gente pode falar, por exemplo, que o sujeito vai responder pelo homicídio culposo e não pelo doloso, né? Porque a intenção dele não era matar porque ele achou que já estava morto, né? Então, não era matar alguém, ele achou que já estava morto. É esse o aspecto, tá? Então, a gente vai analisar quando que isso acontece, quais são os requisitos, como é que isso funciona. Bom, continuando aqui ainda. O erro... desculpa, deixa eu tirar essa luz fria aqui. Cadê? Conceito, então. O que é o erro de tipo? O erro de tipo é a falsa percepção que recai sobre uma das elementares do tipo penal, tá? Uma das elementares. Elementares são os pontos principais, aquilo que identifica aquele tipo penal, tá? Aqui, então, o erro de tipo, gente, ele é exatamente o contrário de dolo. Tá? Por quê? O dolo, a gente sabe o que faz, né? Que ele tem consciência e vontade, ele quer fazer. No erro, a gente não sabe o que faz, tá? Falta a vontade livre e consciente. Né? Então, ele não sabe que está fazendo aquilo, ele não sabe que está cometendo aquele ato, tá? Então, no dolo, o agente quer matar e sabe que está matando. Nesse caso, na incidência de um erro de tipo, a gente não sabe que está matando, né? Ele não quer matar porque ele não sabe que está matando, percebe? Então, cuidado, né? Tem uma diferença entre eles aí, né? Bom, vamos avançar. Uma pergunta para vocês. Imagina a seguinte situação. Tem um caçador, né? E o caçador está num ambiente de caça, tá? Ele está num local feito para isso, uma mata feita para caça. Um arbusto começa a mexer. Ele dispara contra esse arbusto, né? Ele supõe que ali tem um animal, ele é um local para caça. Mas, na verdade, tem um ser humano, né? Tem aqui o crime de homicídio ou não tem? Seria o erro de tipo nesse caso, porque você não sabe, ele está num ambiente de caça. Então, a probabilidade de ter um animal.
Quando ele atira, ele não sabe que ele vai matar um animal, então seria uma coisa que ele não sabe que está matando, não seria assim? Perfeito. Qual que é isso. Só que qual que é a dificuldade? O que a gente vai analisar aqui agora? Vocês têm que analisar o caso concreto para verificar se aquele erro era um erro que qualquer um poderia cometer, né? Ou se é um erro que nem todos podem cometer. Mas é exatamente esse aqui, inclusive, é o exemplo clássico, né? Por que eu falei que ele estava num ambiente de caça? Bom, se você está num ambiente de caça, pressupõe-se que as pessoas que ali estão sabem que é um ambiente de caça, então elas vão tomar certos cuidados, né? O Bittencourt, que traz esse exemplo, ele até detalha mais, né? Ele fala assim, olha, 2 amigos vão caçar num local de caça, eles estão lá esperando, né? Aí tem que ficar paradinho esperando o animal mexer, e eles estão parados. Aí um dos dois fala assim, vou no banheiro. Ele, vai lá. E aí ele fica lá. Aí esse amigo fala assim, vou dar um susto. E ele vai pro arbusto e começa a mexer o arbusto, porque ele acha que o amigo vai ter medo de atirar, etc e tal. O amigo atira, né? Acerta ele e ele morre, né? A ideia de criar falar, olha, é um ambiente de caça, os dois estão caçando, é para deixar claro que a gente vai ver daqui a pouco, que o erro pode ser, o erro de tipo, ele pode ser desculpável, justificável ou não justificável, né? Para isso, a gente tem que fazer a análise do caso concreto. Mas é exatamente isso daqui, ó. Qual que é elementar do crime matar alguém? Matar em alguém. Então, você tem que querer saber que está matando e tem que ser alguém, uma pessoa, né? Nesse caso aqui, ó, ele pensou que estava matando, mas pensou que matou um animal. Então, ele tinha consciência e vontade de matar, mas não uma pessoa, matar um animal. Nesse caso aqui, então, a gente vai fazer essa análise para verificar se é justificável ou não e verificar se ele vai responder pelo crime culposo ou se ele não responde por crime algum, né? Então, aqui, o agente, ele tinha vontade de matar um animal, né? E ele tinha consciência que mataria um animal. Ele não tinha vontade de matar um ser humano. E nem tinha consciência que estava matando um ser humano, tá? Então, a análise, ela vai por esse ponto, tá? Sempre nessa linha, né? Vamos tentar melhorar isso para vocês irem compreendendo mais um pouquinho como é que a gente faz essa análise. Mas é um erro, né? Uma falsa percepção que cai sobre um dos elementos, né? Aqui é só lembrar que o erro de tipo é o contrário do dolo, né? Então, no dolo, a gente quer e sabe. O erro de tipo, a gente não quer e não sabe, tá? O erro, então, até não, ou melhor, aquele exemplo que eu acho que eu já até dei para vocês, né? Imagina o seguinte, furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, pegar uma coisa alheia móvel de alguém. Eu estou lá na sala de aula, né? Deixo minhas coisas, o sonho, né? Todo mundo voltar para a sala de aula. Aí eu deixo minhas coisas em cima da mesa. E um dia eu vou e esqueço meu celular em casa, não levei o celular. Estou lá dando aula normalmente. Uma aluna bota o celular em cima da minha mesa para gravar a aula. E aí, sei lá, quando acaba a aula, por algum motivo ela sai para ir no banheiro, etc e tal. Eu penso que é o meu celular, pego, coloco no bolso e vou embora, né? Subtrair é retirar, né? Reduzir. Eu reduzi o patrimônio dela. Eu peguei o patrimônio dela, né? Coisa alheia móvel. O celular é uma coisa alheia móvel. Encaixa perfeitamente no tipo de furto. Só que aqui a gente tem um erro. Qual que é o erro? O subtrair coisa alheia móvel, coisa alheia, né? Eu errei nessa elementar, que é coisa alheia. Para existir o furto tem que ser uma coisa de outra pessoa, né? Alheia. Eu pensei que era minha, por isso que eu peguei, né? Então aqui eu tenho a incidência do erro também, né? Eu errei sobre um dos elementos, né? Que é exatamente isso, essa falsa representação da realidade, né? Então, o erro de tipo vai nesse sentido. Antes de adentrar nos detalhes, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente tem o erro e tem a ignorância, né? O erro é a falsa representação da realidade ou equivocado conhecimento de um objeto. Já a ignorância é falta de representação da realidade ou desconhecimento total do objeto, tá? As duas podem ter o erro, tá? Mas tem uma diferença entre elas. Quais são as consequências, e aqui é um ponto importante, da incidência do erro de tipo, né? Bom, a gente tem, como consequência, a gente tem que analisar qual que é o erro que foi dado, né? A gente tem o erro excusável, desculpável ou justificável. O agente, nas condições em que encontrava, não tinha como evitar, mesmo tomando todas as cautelas necessárias,
né? Aqui, gente, é mais ou menos o seguinte: qualquer indivíduo que estivesse naquela situação cometeria esse mesmo erro, né? É um erro de tipo que exclui dolo, né? E trata de fato atípico, né? Então, quando o erro é justificável, deixa de ser crime, tá? Então, naquele exemplo do caçador, se eu imaginar que eu estou num ambiente de caça, que eram dois amigos, ambos sabiam que um estava caçando e o outro faz a brincadeira, qualquer pessoa na situação que estava aquele caçador poderia cometer esse erro, né? É um erro claramente justificável, né? Ele não queria matar aquele sujeito e ele nem faltou com o dever de cuidado. Porque eu não sei se vocês estão reparando qual que é o problema. Se o erro for justificável, qualquer um poderia cometer. E aí a gente pode falar que o sujeito não agiu com falta do dever de cuidado. O que caracteriza o homicídio, a culpa? A ausência do dever de cuidado. Então a gente tem que analisar se esse erro é desculpável ou não, porque se ele não for desculpável, a gente está diante de um crime culposo, né? Porque aí, apesar de ser um erro, o agente faltou com algum dever e, consequentemente, ele responde pelo crime de forma culposa, tá? Então essa é a dificuldade, tá? Analisar o caso concreto para ver se é desculpável ou não, para verificar isso. Então, nesse meu primeiro exemplo, olha, todo o ambiente faz com que aquele erro seja desculpável. É um local de caça, as pessoas só vão lá para caçar e assim por diante, né? Até para ficar mais factível, imagina outra coisa. Imagina um estande de tiro, porque no Brasil não tem muitos locais de caça, né? Tem um estande de tiro, geralmente um corredor grandão, lá no fim os alvos, e as pessoas ficam atirando ali, etc e tal. Vamos supor que um cara passa por trás do estande de tiro. É a mesma coisa, não tem como falar que esse agente, e ele atira no alvo, ele não sabia, né? Ele faltou com o dever de cuidado. Na verdade, ele não faltou com o dever de cuidado, né? E aí incidiu o erro de tipo, ele não queria matar alguém, ele queria atirar no alvo, né? Agora vamos imaginar a questão da caça de forma distinta. Então, ali perto da Universo mesmo tem uma mata, né? Essa mata é no meio da cidade, não é um local de caça. Vamos supor que alguém vá para essa mata caçar. E aí alguém também estava lá nessa mata, foi entrar na mata, sei lá, por brincadeira, porque quis, estava indo lá, foi fazer um piquenique, foi sentar na mata para sentir a natureza, entrou, foi para trás do arbusto, o arbusto mexeu, a pessoa, puf, atirou e matou esse sujeito. Nesse caso, é um erro, o sujeito não queria matar, né, não tinha vontade de matar uma pessoa, mas será que esse erro é desculpável? Será que esse erro é justificável? Né? Será que qualquer pessoa nessa condição cometeria esse erro? Bom, se o cara vai atirar num local que não é adequado para isso, na verdade a gente tem uma falta do dever de cuidado, né? Então eu estou diante exatamente de um erro que não é justificável. Consequentemente, o sujeito responde a título de culpa, tá? Então o erro de tipo ele pode ter duas consequências. Ou ele torna o crime atípico, quando ele é justificável, quando ele é excusável, ou ele torna o crime culposo, quando ele não é justificável, quando ele é inexcusável. Fechou? Essas são as duas possibilidades. No meu exemplo do celular é a mesma coisa. A construção da minha história dá a ideia de que era um erro que qualquer um poderia cometer, né? Da forma como eu construí essa história, né? Então seria algo nesse sentido. Bom, então voltando, desculpa, voltando na tela. Então, se ele for desculpável, né, não tinha como se evitar, qualquer pessoa incorreria nesse erro, né, trata um título que exclui dolo e exclui o crime, né, um fato atípico, né. Aqui até, ou melhor, vamos só fazer uma análise, né. Então, vamos voltar lá no caso do animal, né, do local de caça. As perguntas que vocês tinham que fazer. O agente queria matar o humano? Bom, a resposta é não. Eu falei com vocês no caso que ele queria matar um animal, né? Então ele não sabia que era homem. Ele não sabia que era um ser humano. Tá me aparecendo? Então tá certo, porque eu não pus esse exemplo aqui não. Então vamos lá, vamos de novo. Imagina aquele caso do caçador, tá? Então a primeira pergunta que você vai fazer o crime é matar alguém. Ele queria matar alguém, ou seja, ele queria matar um ser humano? Bom, ele não queria matar um ser humano, né? Ele não queria matar um homem, né? Então a gente já vê de cara que não tem essa ideia do dolo, né? Então o erro está relacionado ao alguém, né? Ele achou que era um ser humano e na verdade era um animal. Então eu vou analisar agora se o erro é desculpável ou não, né?
Se o erro for indesculpável, né? Então, se qualquer pessoa naquela situação poderia achar que era um animal e não um ser humano, eu estou diante de um erro de tipo invencível, excusável, injustificável. Quer dizer, invencível, excusável, desculpável, justificável. Consequentemente, ele responde por nada, é um fato atípico. Agora, se eu imaginar que é um erro vencível, ou seja, um erro que é injustificável, tá? Que é evitável, aí ele vai responder na modalidade culposa, sempre nessa análise, tá? Bom, então, falei do inexcusável, agora sim na tela, peraí que deu algum problema aqui. Apareceu a tela para vocês? Apareceu, né? E a gente tem, então, a possibilidade do erro inexcusável, injustificável ou evitável. Né? Não apareceu? Vamos tentar de novo. Agora apareceu? Para mim apareceu. Bom, então apareceu. Vamos lá. Então, nesse caso, no inexcusável, injustificável, evitável, ele responde sempre a título de culpa, tá? Então, você tem que analisar o erro do sujeito sobre o tipo e analisar se se trata de um erro justificável ou não, né? Aqui, o que eu fiz, eu até fiz um resumo para vocês, né? O agente queria matar ser humano, né? Ele sabia que era ser humano, existia dolo, ou seja, tinha consciência e vontade de matar ser humano, né? Todas essas respostas aqui são não. Então, eu estou diante de um erro. Diante do erro, a segunda pergunta que eu tenho que fazer, é um erro justificável? Se for um erro justificável, eu estou diante do erro de tipo, é um fato atípico. Se ele não for justificável, eu estou diante de um erro de tipo não justificável, então eu estou diante de um fato culposo, beleza? Então, as duas consequências possíveis para esse caso são fato atípico ou culposo. Aqui eu atrapalhando minha aula. E se o sujeito está caçando no parque municipal? Tem uma pessoa, a moita mexe, ele atira e mata uma pessoa. E aí? Qual a consequência penal para isso? Se enquadra na mesma coisa. O Parque Municipal não é lugar de caça. Perfeito. Então vai lá, termina, fala. Então, no momento que ele foi para o Parque Municipal, ele tem consciência que se ele atirar ali, ele pode matar um ser humano. Então é dolo, não é erro de tipo. Perfeito. Aqui só tem que analisar uma situação. E a minha frase não dá para prever isso por completo. Cuidado. Ainda pode ser o erro de tipo, mas um erro de tipo que não é justificável. Tá. Aí eu tenho que analisar o caso, tá? Porque realmente com os elementos que eu dei não é possível, não. Por quê? Sei lá. Vamos supor... quer ver? Vou tentar dar um exemplo aqui. Não, esse exemplo não vai ficar bom. Bom, mas de qualquer forma você tem que analisar se é justificável, porque o meu cuidado é vocês tomarem cuidado para não analisar no dolo eventual, porque o dolo eventual, ainda assim, ele pode ser transformado num erro de tipo, só que não um erro de tipo justificável, mas um injustificável, que vai transformar ainda em homicídio culposo e não doloso, tá? Então, tem uma diferença entre eles aí, né? Aqui a gente vai pensar num crime culposo, se eu for pensar que ele não tinha intenção de matar, porque o dolo eventual, gente, dolo direto, né? O sujeito quer matar, ele tem consciência e quer matar, ele age para aquilo. A conduta é finalisticamente dirigida para isso, para matar, né? Esse é o dolo direto. Eu tenho o dolo eventual, que é o foda-se, né? Qual que é a ideia do dolo eventual aqui? O agente não quer matar, mas ele prevê que a morte pode acontecer e ele não liga se ela acontecer. Ele não se importa se ela acontecer. No culposo, o agente, por falta de um dever de cuidado, a morte sobrevém. Se eu imaginar que o agente não quer matar ninguém, ele só quer matar um animal, ele vai para o parque municipal, eu não estou diante de um dolo, eu estou diante de uma culpa. Né? Aqui, ainda assim, eu posso analisar se essa culpa vai acontecer ou não, de acordo com essa questão da justificativa ou não. Né? Mas a gente pode estar diante de um erro de tipo, só que na modalidade de não ser justificável. Beleza? Vamos continuar. Mesmo se for um dolo eventual. Bom, vamos continuar. Espécies de erro de tipo. Tá? O erro de tipo, ele se subdivide em erro de tipo essencial, acidental, tá? Erro de tipo essencial, sobre as elementares do tipo, né? O que são as elementares? Olha o artigo 121, por exemplo, aqui, matar alguém. Matar e alguém são elementares.
Então, quando o sujeito acha que não está matando, ou quando o sujeito acha que não é alguém, tá? A gente pode ter situações em que o sujeito, ele não acha que está matando, né? Então, o sujeito, por exemplo, ele não sabe que alguém, que uma pessoa tem um problema de coração, e dá um susto nessa pessoa, né? A gente não pode falar que nem modalidade culposa, né? Porque se ele não tem ideia disso, não é comum, não é um desenvolvimento normal que as pessoas morram de susto. Então, não há uma falta de dever de cuidado. Se essa pessoa morrer, a gente pode falar aqui, por exemplo, que ele nem sabia, né, que ele estava matando essa pessoa, né? Um ator que tem uma arma de festim, né? E aí ele pega uma arma que não é de festim, por engano, né? E essa arma está municiada, né? Ou então ele está lá no cenário lá, e aí no cenário tem armas verdadeiras e armas falsas, tem munições falsas e munições verdadeiras, né? Ele pega uma arma verdadeira e coloca uma munição que ele acha de festim, mas na verdade essa munição é verdadeira, e aí pega e atira em alguém, né? Nesse caso a gente tem um erro de tipo no aspecto do matar, né? No caso do caçador, o erro de tipo é sobre a elementar alguém, né? A pessoa, né? Então, as elementares são isso, são os pontos principais, né? Aquelas identificações que tem que ter, né? No furto aqui, gente, o furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Quais são os elementares? Subtrair, né? Coisa alheia móvel, né? Então, quando a gente recair sobre qualquer uma dessas elementares, a gente tem o que a gente chama de erro de tipo essencial, tá? Eu tenho também o erro de tipo acidental, tá? No erro de tipo acidental, ele não afasta o dolo, tá? Então ele não consegue afastar o dolo. O agente age sabendo da ilicitude de seu ato, só que ele se engana com relação a um elemento não essencial no erro da execução, tá? Então aqui o agente sabe da ilicitude, só que ele se engana em um erro que não é essencial. Gente, o que é um erro não essencial? Pensa o seguinte, né? Eu quero matar um desafeto meu. Eu vou em direção a esse desafeto, saco a arma e atiro. Só que, na verdade, era o irmão gêmeo do meu desafeto. Aqui há um erro, mas não é um erro sobre uma essencial. Eu sempre quis matar alguém. Eu queria matar uma pessoa. Só que eu errei quanto à pessoa que eu queria matar, né? Esse é um erro de tipo acidental. Ele tem uma consequência, a gente vai ver quais são as consequências, mas essa consequência não é afastar o dolo, porque o sujeito sempre teve o dolo, né? Ou seja, você teve consciência e vontade de agir finalisticamente para causar a morte. Só que ele errou a pessoa que ele iria matar, tá? Então, aqui ele recai. É um erro, é uma falsa percepção da realidade, mas ele não recai sobre uma das elementares desse tipo, tá? Então, tem uma diferença nas consequências desse erro. Bom, o erro de tipo acidental, ele se subdivide, tá? Em erro sobre o objeto, né? E erro sobre a pessoa. O que é o erro sobre o objeto? O agente age com consciência e vontade, mas se engana com relação ao objeto do crime, né? O objeto jurídico. Isso aqui é irrelevante para o direito penal, tá? Então, vamos imaginar o seguinte situação. Um sujeito, ele conhece um cara, e esse cara é minerador. O cara recolhe pedras e assim por diante. E ele sabe que esse cara recolheu várias pedras, que ele tem várias pedras na sua residência. Ele entra na casa desse cara, né? E lá ele vê uma pedra dourada, né? Uma pedra bonita, brilhante, né? E ele pega essa pedra e sai com ela. Ele sai com ela, né, vai embora, só que tinha uma câmera, a polícia identifica a câmera, depois identifica o sujeito e prende esse sujeito. Furto, subtrair para si ou outra em coisa alheia móvel. A pedra que ele furtou, na verdade, era uma pirita, né? Pirita é uma pedra que ela parece ouro, mas não é. Ela tem algumas características, para quem não conhece, visualmente ela parece ouro, mas ela de fato não é ouro. Tem um erro? Tem, né?
O erro é o quê? O sujeito pensou que furtava uma coisa e furtou outra. Ele pensou que furtava ouro e, na verdade, era uma pirita. O agente age com consciência e vontade, ou seja, ele queria subtrair a coisa, né? Ele tinha vontade, ele tinha consciência que ele estava pegando algo que não era dele e ele queria pegar algo que não era dele, né? Consequentemente, todas as elementares estão cumpridas. Se o objeto é ouro ou pirita, nesse caso, é só um erro sobre o objeto e é um erro que não é essencial. Tá? Então, ele não influencia em nada no crime. Tá? O crime continua a acontecer normalmente, mesmo que ele tenha furtado algo que nem tem valor. Tá? Ainda é o patrimônio alheio. Tá? Então, continua existindo o crime. Bom, a gente também tem um erro que a gente chama sobre a pessoa. Tá? O erro sobre a pessoa, o agente erra com relação à vítima que, né, ele quer uma e atinge outra. Né? Ele está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. Tá? O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Esse erro sobre a pessoa ele tem uma consequência interessante. Né? Por que ele tem uma consequência interessante? Porque ele tem consequência. Né? Então, por exemplo, deixa eu abrir o Código Penal aqui para mostrar para vocês. O Código Penal, gente, no artigo 121, ele tem algumas qualificadoras e alguns privilégios, tá? Vou colocar ele na tela aqui. Vou explicar para vocês mais rapidamente, tá? Porque vocês vão aprender isso em Penal 3. Ó, dos crimes contra a pessoa, eu tenho aqui matar alguém. Esse aqui é o que a gente chama de homicídio simples. Mas aqui, ó, eu tenho um homicídio qualificado, né? Eu tenho um homicídio privilegiado que está aqui. Então, eu tenho algumas hipóteses específicas. Tá? Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui de homicídio qualificado. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que é isso? Então, eu sou matador de aluguel. Eu recebo dinheiro para matar. O fulano me paga R$1.000 para eu matar o ciclano. Pego, arrumo minha arma e tal e vou. Aí, quando eu vou matar o ciclano, eu atiro mal. Tava nervoso, não usei óculos, sei lá. E eu atirei em direção ao ciclano, mas o tiro acertou Beltrano. Qual que é o detalhe aqui? Se a gente analisar o fato, matar alguém. Quando que incide a qualificadora? Né? A qualificadora ela vai aumentar a pena. Aí ela fala mediante paga ou promessa. Né? Então eu matei por dinheiro. Quando eu matei o Beltrano, eu matei por dinheiro? Não, nem fui pago para matar o Beltrano, não é? Mas pela extensão do erro de tipo sobre... né, desse erro de tipo que é o sobre a pessoa, o artigo 20, parágrafo 3º, ele trouxe uma previsão expressa. E essa previsão, ela fala o seguinte: você vai matar, né, e vai responder como se tivesse matado a quem você teve o dolo. Então, eu vou responder como se eu tivesse atingido o ciclano, tá? Então, eu respondo normalmente por essa qualificadora. Né? Vamos imaginar que minha filha foi estuprada. E eu sei quem estuprou, foi também esse mesmo ciclano. Eu invado a casa do ciclano e mato ele a facadas. Mas nesse dia, o ciclano tinha ido dormir no sofá, né? E quem estava dormindo na cama dele era uma visita, ele cedeu a cama para visita. Eu, na verdade, matei a visita. Lá no artigo 121 também tem um homicídio que se chama homicídio privilegiado. Né? Vou colocar na tela para vocês. Ele está no parágrafo 1º. Né? E ele fala: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral. Tá? O relevante valor moral é exatamente esse caso, né? Continua sendo crime, quem mata o estuprador da filha, mas há um relevante valor moral. Né? Isso não justifica, isso não deixa de existir o crime, mas isso diminui a pena do crime. Porque eu não posso considerar um cara que mata por dinheiro da mesma forma que um cara que mata por uma questão moral. Né? Então, são condutas distintas. Pelo princípio da individualização da pena, eu vou considerá-las de formas distintas. Então, aqui, mesmo eu matando uma pessoa diferente, que não foi a pessoa que estuprou minha filha,
eu respondo como se tivesse matado o estuprador, tá? Então, o erro sobre a pessoa, ele tem essa consequência, é uma consequência importante, tá? A consequência, então, é que o sujeito, né, o agente erra com relação à vítima, ele quer atingir uma e atinge outra, mas ele responde como se tivesse atingido aquela que foi sempre dirigida à conduta finalística dele, tá? Então, há um erro e há uma consequência específica, né? Se a gente pensar numa outra aqui, ó, tem uma outra qualificadora interessante, que é do feminicídio. Olha aqui, ó. Feminicídio, né? Contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, né? O feminicídio, gente, ele ocorre quando o sujeito mata a pessoa porque ela é mulher, não é matar a mulher. Se a pessoa matar alguém que é mulher, não necessariamente tem feminicídio, né? Nem sempre. Então, o sujeito, por exemplo, ele mata uma pessoa que ele não gosta, uma mulher lá, a chefe dele, deu os tiros. Isso é feminicídio? Não, né? Porque ele não matou ela por ser mulher, ele matou porque ele não gostava dela, né? Cai no homicídio normal. O feminicídio é quando você mata alguém por essa pessoa ser mulher, né? Então, por ter um atributo que você entende como ele incorreto. Você mata em razão do sexo feminino. Então, vamos imaginar um homem que acha que as mulheres são o problema do mundo. Ele não gosta das mulheres, ele acha que é o problema do mundo, ele resolve sair matando mulher por aí. E aí ele vai matar uma mulher, né? Só que, na verdade, ia ter uma festa fantasia, e tinha um homem vestido de mulher. Aí ele estava lá vestido de mulher, esse cara sai na rua e ele vai lá matar essa mulher e atira nesse cara, vestido de mulher, e esse cara morre. Ele responde, né, por homicídio, óbvio, morreu, e tem um erro sobre a pessoa. Ele pensou que se tratava de uma mulher, mas na verdade era um homem. Nesse caso, ele responde pela qualificadora de feminicídio. Porque o dolo dele foi de matar uma mulher por ela ser mulher, ou seja, encaixa exatamente na regra do feminicídio, e mesmo ele tendo errando sobre a pessoa por essa regra de extensão, ele responde como se tivesse acertado a vítima para a qual ele dirigiu sua conduta. Percebem? Tá? Então, o erro sobre a pessoa ele tem uma consequência importante, né? Vamos voltar aqui para a tela. Esse aqui eu pus a pergunta e já respondi ela, né? A gente também tem um erro na execução, que também é chamado de aberratio ictus, tá? Eu coloquei o nome em latim aqui, eu não gosto, né? Quando não tem sentido, eu não gosto muito de colocar, mas esse aqui é um nome que vocês têm que guardar, tá? Então, anotem aí, grifem, tentem lembrar. Por quê? Porque já ficou comum nas provas, né? Como esse foi o primeiro nome, ele ficou comum de ser cobrado. Então, vocês podem vir a entrar em contato com ele numa prova da OAB, numa prova de concurso. Então, acaba que é interessante que vocês saibam dele, né? O que é o erro na execução, né? No erro na execução, o agente, ele erra na hora de executar o crime, né? Então, é o agente que atira mal, né? O agente que, de alguma forma, incide em um desses erros, tá? Esse erro de execução, ele também está no artigo 20, parágrafo 3º, né? Ele está previsto no mesmo momento, né? O erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Aqui a gente tem a mesma situação, tá? Se o sujeito erra na hora de executar, ele responde como se ele tivesse acertado como se tivesse atingido a pessoa que ele pretendia, tá? O cuidado aqui é que dentro desse erro de execução a gente tem uma subdivisão, né? A gente tem a possibilidade de um resultado diverso do pretendido, que é o que a gente chama de aberratio criminis, tá? Esse aqui também é um termo que é importante saber, né? Por acidente ou erro na execução, a gente tem resultado diverso do pretendido, né? Aí a gente analisa se tem um crime culposo, né? Então, o que é isso, pessoal? Vamos pensar. O agente quer causar um crime de dano, tá? O vizinho dele tem uma loja, e o vizinho dele é um babaca, né? O vizinho dele bota som alto, joga lixo na casa dele pela janela, né? Uma série de fatores. Ele não gosta daquele vizinho. Ele falou assim, então esse cara joga lixo da casa dele e cai aqui na minha área, eu aviso ele fala que não tá nem aí, ele fica danificando meu patrimônio, então eu vou descontar. Eu vou danificar o patrimônio dele. Eu vou chegar lá naquela loja dele e vou jogar uma pedra na janela, né? Ele vai lá,
até a vitrine, né? Tá fechada a loja, né? A loja não tem ninguém, já acabou o horário comercial, ele vai lá e joga uma pedra. Só que ele joga a pedra quebra o vidro, e tinha uma pessoa lá dentro, não precisa nem de ser o vizinho, não, uma pessoa qualquer. Uma mulher, o vizinho, o dono da loja contratou uma pessoa para limpar a loja e pediu para ela limpar depois do horário de expediente para não atrapalhar as vendas. Ele quebra a vitrine, mas acerta essa pessoa e essa pessoa vem a falecer, tá? Aqui, gente, deixa eu até colocar o Código Penal aqui, ó. A gente tem um crime que chama dano. E eu esqueci o artigo do dano. Aqui, ó. Do dano. Olha aqui, ó. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O crime de dano, ele está inserido nos crimes contra o patrimônio, tá? Ele está dentro desse capítulo aqui, ó, dos crimes contra o patrimônio. Por que eu estou falando isso? Porque no dano, a conduta, o dolo do agente é danificar o patrimônio alheio. Então, o dolo dele ele tem consciência e vontade que com a pedra ele vai quebrar a vitrine não é dele. Ponto. Esse sempre foi o dolo dele, né? O dolo dele foi, com consciência e vontade, danificar o patrimônio. Mas por um erro na execução, né, ele acaba acertando uma pessoa. Aqui, o que a gente tem, então? A gente vai analisar se é o caso de uma modalidade culposa ou não. Bom, para o dano tá ok. A questão é saber se ele responde por um homicídio culposo, né, ou doloso. Como o dolo dele não era de matar alguém, mas o dolo era de danificar, e por um erro na execução ele acaba matando, a gente pode falar na responsabilidade por homicídio culposo, tá? Então, no erro sobre a execução, em que eu tenho um aberratio criminis, ou seja, no erro na execução a gente tem um resultado diverso do pretendido, eu afasto o dolo e o agente responde por culpa, tá? Então, seria essa possibilidade. Pode, inclusive, acontecer uma situação diferente, né? Imagina o seguinte, nessa mesma situação, o agente quer acertar a vitrine dele, só que o agente é ruim de mira. E ele vai acertar a vitrine, ele não acerta a vitrine, e essa pedra acerta uma pessoa que estava passando pela rua, porque ele é muito ruim de mira. Essa pessoa cai e tem uma lesão corporal, né? Ela sofre uma lesão contra a sua integridade física. Nesse caso, eu não tenho nem o dano, né? Eu tenho uma tentativa de dano e eu tenho uma lesão corporal culposa, tá? Então, é um aspecto importante nesse erro sobre execução, quando há um resultado diverso do pretendido. Eu tenho também o que a gente chama de aberratio criminis, tá? Aberratio criminis é quando o erro recai sobre o curso causal, tá? Então, o curso causal é um erro de execução ainda, tá? Mas é um erro de execução que não muda o tipo, mas só muda como a conduta se desenrola, né? Então, eu quero matar, por exemplo, uma pessoa, e eu quero matar ela por afogamento. Eu vou lá e jogo ela da ponte, para ela cair na água. Ela cai na água, só que tinha uma pedra na água. Ela bate a cabeça na pedra e morre. Ela não morre por afogamento, mas ela morre de traumatismo craniano do choque com aquela pedra, tá? Aqui eu tenho um erro na execução, eu queria matar o sujeito, né? Eu tinha dolo de matar o sujeito, mas eu queria matar ele afogando, né? Só que, por um erro na execução, né? Na forma como a causa se dá, como o curso, como as coisas andam, eu acabo tendo o mesmo resultado, o meu resultado do dolo, mas com uma consequência diferente. O sujeito responde normalmente pelo dolo que ele agia, né? Isso aqui, gente, por que é importante? Vocês lembram quando a gente analisou o fato típico que eu falei que era conduta, nexo e resultado? Então, o resultado tem que vir sempre da conduta do agente, né? A pedra não é da conduta do agente. Por isso que eu tenho que criar essa norma de extensão, porque senão eu poderia ter um problema da irresponsabilidade desse agente. Senão eu poderia falar que ele responderia só pela tentativa de homicídio, mas o homicídio em si não teria sido causado por ele, percebe? Então a gente tem que analisar o erro de tipo sobre a execução no caso da aberratio causal, e por isso, tá? Ele responde normalmente, né,
porque ele tinha um dolo daquilo, e por uma regra de extensão ele responde como se tivesse executado corretamente. Beleza? Fechou? Entenderam o erro, gente? Erro é uma matéria complexa. Deu para pegar aí o geralzão? Sim? Não? Talvez? Estão aí ainda? Gente, alguém me dá um sim aí, pelo menos. Obrigado, Maria Nazaré. Bom, agora eu vou tentar. Obrigado. Eu vou corrigir com vocês a V1, tá? Deixa eu achar ela aqui. Todo mundo foi bem aí? Eu ainda não olhei as notas, não. É que fomos bem, né? Fomos bem? Que bom. Eu, pelo menos, fui. Só Que bom. Constitucional que me derrubou. É Constitucional 2? A minha? É. Pô, que pena. Ó, deixa eu só abrir aqui. Você tem o quê? É uma arara ou um papagaio aí? Aqui é uma calopsita. Ah, calopsita? Calopsita canta assim? Tá parecendo arara. Canta, essa aqui é meio diferente. Ela faz uma bagunça danada de manhã, porque a gente cobre a gaiola dela para dormir. De manhã, Tá. não tirar o pano lá, ela fica lá gritando. Bom, deixa eu abrir a V1 aqui. Peraí que eu não sei como é que abre ela. Visualização prévia. Deixa eu ver aqui, porque esse AD é diferente. Eu não sei como é que eu olho todas as questões de uma vez, não. Só um minuto, gente. Estou tentando descobrir aqui. Respostas. Não. Acho que agora deu. Vocês conseguem abrir a prova que vocês fizeram, gente? Sim ou não? Conseguem? Olha se vocês conseguem, hein, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês acompanharem, tá? Vamos lá, então. Eu vou ir corrigindo. Aí, como é que funcionou? São 20 questões. Eu vou tentar corrigir todas aqui, tá? Só que essas questões, das 20 questões, sorteiam aleatoriamente 10. Então, as provas de vocês não são iguais, né? Então, eu vou corrigindo aqui. Algumas vão estar na prova de vocês, outras não. Aí, vocês vão tentando olhar qual que foi e tal. E, em especial, verifica se há algum erro, tá? Porque o sistema pode ter corrigido alguma questão errada. Então, vocês identificam aí se há algum erro, para se tiver jeito, a gente vai corrigir, tá? Até porque os erros dessa prova só podem ser corrigidos essa semana, tá? Então, se tiver erro, é hoje que vocês têm que me identificar, tá bom? Por isso até, inclusive, que é bom eu fazer a correção. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui na minha tela do lado, e a gente vai corrigindo uma por uma. Bom, primeiro aqui, ó. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não tinha sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o MP oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio, em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas... Peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Peraí, gente, que o meu deu algum pau aqui, eu não sei o que é. Não, agora foi. Voltando aqui, então.
Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de Mário, pode ser responsabilizado apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da consunção, tendo ocorrido chamada progressão criminosa, né? Aqui, gente, é claramente um crime de concussão, né? Porque com um único ato, né? Quer dizer, o sujeito ele continua, né? A intenção dele muda, mas a lesão corporal ela é absorvida pelo homicídio, né? Porque para matar alguém, você necessariamente tem que causar lesões corporais nesse sujeito, né? Então ela faz parte. Então a consunção ela fala exatamente disso, né? E a consunção fala dessa absorção, né? Então, cuidado, tá? Esse princípio da consunção é um princípio importante, né? Mas ele às vezes ele causa dúvida entre vocês, né? Quando eu falo de consunção, eu falo que o crime é necessário ou meio para o outro crime. Então, ele é absorvido por ele, tá? Nesse caso, o homicídio necessariamente ele tem que ter lesão. Consequentemente, a gente tem a consunção, tá? As outras hipóteses, apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da alternatividade. A alternatividade não se aplica nesse caso, tá? A alternatividade ela vai acontecer quando tem uma ação múltipla no tipo, ou seja, tem vários núcleos. Nesse caso, a gente é punido apenas por um. Na aula, eu falei com vocês do exemplo do crime da lei de drogas, né? Você tem lá, ter consigo, depositar, transportar, você tem um monte de modalidades, né? A outra, apenas pelo crime de homicídio com base no princípio da especialidade. Também não tem essa possibilidade, não, né? O princípio da especialidade, ele não tem relação com isso, né? A especialidade, ela fala que a norma especial afasta a norma geral, né? Seria, por exemplo, homicídio com infanticídio, mas não é o caso. E pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Isso aqui vocês nem aprenderam, né? Então, nem seria o caso, né? Então, tá fora. Agora, deixa eu ver... Fecho. Aqui, ó. E coloco para vocês a outra. Outra questão. A respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, analise os itens a seguir. 1. O princípio penal do non bis in idem, embora não incluído expressamente na Constituição, tem fundamento no Estado Democrático de Direito. 2. É possível estabelecer sanção penal sem lei anterior, desde que para beneficiar o réu. 3. O princípio da presunção de inocência expressa na Constituição é uma consequência da proibição da responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. O primeiro está certo, né, que é esse non bis in idem, ele não está previsto expressamente na Constituição, mas é uma consequência dela, né? O segundo, que vocês trabalharam no trabalho, principalmente, né? É possível se estabelecer ação penal sem lei anterior? Não, né? A gente falou do princípio da legalidade, né, em sala de aula, né? Só é possível se tiver lei, né? Então não é possível crime sem lei. E o último, o princípio da presunção de inocência expressa na Constituição é uma consequência da proibição da responsabilidade objetiva. Não tem nada a ver, né, gente? Que a responsabilidade objetiva, ela fala que o sujeito só vai responder exatamente de acordo com algumas situações, né? Então, não é em qualquer situação, e a gente tem que ter um critério objetivo para isso, né? Então, também não tem relação nenhuma com a presunção de inocência, né? Então, não é o caso, não. Bom, então apenas um item está correto. Próxima questão. Questão. João, primário de bons antecedentes, utilizando-se... Isso aqui é prova da OAB, tá, gente? Só para vocês saberem, eu esqueci de falar. De bons antecedentes, utilizando-se de um documento particular falso, criado por terceira pessoa, e exclusivamente para tal fim, obteve indevida vantagem econômica em prejuízo de Tamires, exaurindo o potencial lesivo da documentação. Descobertos os fatos, dias depois, foi oferecido denúncia pela prática dos crimes de estelionato e do uso de documento particular falso em concurso formal, restando tipificado sua conduta da seguinte forma. Desculpa, gente. Artigo 171 e 304, 298 e artigo 70.
Em resposta à acusação, buscando possibilitar o MP ofereça proposta de suspensão do processo, deverá o advogado de João requerer o reconhecimento desde já de crime único, com base na aplicação do princípio. Gente, aqui é o princípio da consunção, né? De novo, né? Por que consunção? Porque um faz parte do outro, né? Então, se ele usou da falsidade para cometer o estelionato, um absorve o outro, né? A consunção, ela tem exatamente esse significado, né? Quando eu falo de consunção, a lógica é exatamente essa, né? Então, na consunção, né, o que acontece é que eu tenho um crime meio para outro, e aí a absorção, né? Não há alternatividade, como eu já expliquei para vocês, igualdade também não, especialidade também não. A confusão que vocês podiam fazer é com a subsidiariedade, né? A subsidiariedade, ela fala na ausência ou impossibilidade da aplicação da norma principal mais grave, aplica-se a menos grave. Não é o caso, né? Eu não tenho uma mais grave e uma menos grave aqui. Eu tenho duas possibilidades distintas, então eu só posso falar na consunção, né? Próxima questão. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal. Assinale a correta. A correta é a que fala: a conduta da mãe que autoriza determinada enfermeira da maternidade a furar a orelha de sua filha recém-nascida não configura o crime de lesão corporal por conta do princípio da adequação social, tá? Essa daqui, gente, ela poderia ter outra resposta, né? Ao invés de adequação social aqui, poderia estar também o princípio da lesividade, né? Só que aí, não, inclusive tem essa previsão aqui, mas aí seria uma outra explicação. Por que aqui eu posso ter adequação social? Na adequação social, que é dirigida como é que fala? Ao legislador, essa não é a conduta que se quer punir, né? Porque na adequação social, essa conduta é uma conduta aceita pela sociedade, né? Então, seria possível fazer essa previsão, né? É uma conduta que, apesar de adequar o tipo penal, ela não é considerada típica se for considerada socialmente aceitável ou reconhecida. Por que as outras estão erradas? Então, vamos analisar uma por uma. O princípio da insignificância, diz respeito aos comportamentos aceitos ao meio social. Ela está errada porque o princípio da insignificância não diz respeito aos comportamentos, né? Ele diz respeito à possibilidade daquilo não ter significado, não atingir a última ratio e assim por diante. A outra, o princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança que não possuem natureza de pena. Isso aqui não tem nada a ver, né? Inclusive, vocês nem aprenderam o que é medida de segurança. Então, essa hipótese não tinha nem como vocês marcarem também, né? A que vocês podiam confundir é essa daqui, ó. O princípio da lesividade impõe que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva. Ou seja, a conduta penalmente relevante deve ter sido praticada com consciência e vontade, ou ao menos com inobservância de um dever objetivo de cuidado. Aqui teve uma mistura de dois princípios, né? Lesividade não é responsabilidade penal exclusivamente subjetiva, né? Seria outro princípio, né? Então, aqui, na verdade, o que aconteceu foi uma confusão. Mas isso aqui não diz respeito à lesividade, né? A lesividade é aquela fala que, para existir um tipo penal, um crime, ele tem que, de fato, ofender um bem jurídico, né? Então, não tem correspondência, por isso que essa está errada. Bom, próxima questão. Quarta, Pedro Paulo, primário de bons antecedentes. Essa aqui também é uma questão de OAB, viu, gente? Foi denunciado pelo crime de descaminho, pelo transporte de mercadorias procedentes do Paraguai e desacompanhadas de documentação comprobatória de sua importação irregular no valor de R$ 3.500, conforme atesta o ato de infração e o termo de apreensão e guarda fiscal, bem como o laudo de exame merceológico. Bom, em defesa de Pedro Paulo, segundo o entendimento dos tribunais superiores, é possível aplicar princípio da insignificância ou da bagatela, tá? Aqui, né, era o único princípio que a gente podia verificar no caso, né? Eu sei que talvez o valor de 3.500 tenha confundido vocês, mas percebe que a gente não tem outra possibilidade, né? Consunção não há, porque não há um crime meio aqui, né? Adequação social também não há, porque não tem um crime adequado.
culpabilidade nem é um princípio, né? A proporcionalidade, ela é um princípio, ela pode ser até utilizada aqui, mas no caso ela não pode ser utilizada porque ela não é aspecto do direito penal, né? A gente não está falando de um aspecto de proporcionalidade para aplicação. Então, o único princípio que poderia ser aplicado aqui seria da insignificância, se eu imaginar que esse valor é insignificante. Eu cheguei a falar com vocês que quando a gente fala de tributos, de algumas coisas, o valor insignificante pode ser feito relacionado ao gasto que se tem para aquilo, tá? Então, pode ser, né? Se o processo, né, causar um valor acima do que é possível a discussão, a gente pode estar diante de um valor insignificante, tá? Então, por isso seria um encaixe. Mas percebam que essa é a única hipótese possível, né? Próxima questão. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Eu estou corrigindo em sequência. Eu só não consigo, enquanto eu estou corrigindo, ver o chat, tá? Eu não consigo, ao mesmo tempo que eu estou corrigindo, eu verificar o chat. Então, vocês me façam pelo microfone, que aí eu consigo ouvir, tá bom? Bom, continuando. O presidente da República, diante da nova onda de protesto, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnação. Com base nos dados fornecidos, responda. A ofensa do princípio da reserva legal... Espera aí que está errado, né? Esse não. Cadê? Esse aqui, ó. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. É isso aqui exatamente, né? Por quê? Gente, eu falei com vocês que a medida provisória só tem força de lei, né? E o princípio da legalidade, né? O que subdivide em reserva legal, né? Ele fala exatamente que para a criação de um tipo penal, eu preciso da lei, né? Então, medida provisória não é o suficiente, tá? Então, aqui seria a possibilidade, tá? Seria essa a resposta também. Bom, 16. Em relação ao princípio da insignificância, assinale a afirmativa correta. Pessoal, significância é um princípio importante, né? E ele é um princípio que tem vários detalhes dentro dele, né? Então, vocês têm que ficar atentos a ele. Qual que era a resposta correta? Era essa aqui, ó. A mínima ofensividade da conduta, a ausência da periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade de comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem, para o STF, requisitos de ordem objetiva autorizadores da aplicação do princípio da insignificância. Gente, esses são os requisitos, tá? Aqui eu coloquei para vocês no caderno e fiquem atentos a eles, né? A ausência de periculosidade é importante, então ela não pode ser por si só perigosa, né? Tem que ter um grau reduzido de reprovabilidade do comportamento. Mínimo de ofensividade, mínimo de ofensividade, né? Então ela não pode atingir muito bem jurídico. E tem que ser inexpressiva a lesão jurídica causada. Esses são os 4 requisitos, tá? O princípio da insignificância não é uma diminuição de pena, né? Não teve essa previsão. Na verdade, ele pode, inclusive, deixar de acontecer o crime e não diminuir a pena. Ele não funciona como uma causa excludente de culpabilidade, né? A gente vai ver isso depois, né? Mas não é o caso. Sobre a jurisprudência, ela admite nos crimes que têm violência ou grave ameaça. Eu falei com vocês que a insignificância ela não pode incidir nesses crimes, né? São para crimes que não têm violência ou grave ameaça. Até porque se tiver violência ou grave ameaça, tem periculosidade e tem grande reprovabilidade. Então não encaixa nos requisitos criados, tá? Então é por isso. Próxima é questão pra cacete, gente. 7. No conflito aparente de normas, quando se evidencia a ocorrência de um crime meio para a caracterização de um crime fim, a questão vem solucionada pela consunção. Isso aqui eu já expliquei em 2 questões, né? Então vocês já sabem, né?
É exatamente essa definição. Crime meio, crime fim, e a Constituição absorve o crime meio. Oitava. A oitava é também uma prova da OAB, né? Assinale a opção correta com base nos princípios do direito penal. A correta é a que fala, né? O princípio da humanidade veda das penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, bem como as de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimentos ou cruéis, né? Eu trabalhei esse princípio com vocês, gente, sobre as penas, né? A gente tem mais de um nome para ele, né? E eu trabalhei também com o nome de limitação das penas, né? É exatamente isso, né? Ele fala que é proibido algumas penas, como trabalho forçado, caráter perpétuo, e assim. Ele ainda está previsto expressamente no artigo 5º, 47, que foi citado para vocês, né? Então, é exatamente esse, humanidade ou limitação das penas, né? Bom, cadê as outras? O princípio, a ordem está diferente aí, tá, gente? Vocês localizem. O princípio básico que orienta a construção do direito penal é o da intranscendência da pena. Resumindo a fórmula, nulla crime, nulla poena, sine lege. Esse aqui ele teve uma confusão, né? Na verdade, ele está falando do princípio da legalidade, não da intranscendência da pena, né? A intranscendência é aquele que não pode passar da pessoa do condenado, não pode transcender para outro, né? Essa fórmula aqui é da legalidade, né? Segundo a Constituição, é proibida a retroação das leis penais, ainda que estas sejam mais favoráveis ao acusado. Falsa, né? As leis benéficas podem retroagir. Vocês trabalharam isso no trabalho, né? Que vocês fizeram. C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar dano e a decretação de perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executadas, mesmo que ultrapasse o limite do patrimônio. Aqui teve uma confusão entre direito civil e direito penal, né? Então, não seria o caso, não, né? Essa também estava incorreta. Ixi, esqueci, eu acho, 9. É esse mesmo. Essa também é uma prova da OAB, né? Acerca do princípio da inocência. Assinale a opção correta. O juiz deve ter plena convicção de que o acusado é responsável pelo delito, bastando a dúvida a respeito de sua culpa para absolvê-lo. É exatamente isso, né? A gente necessita que tenha certeza e não uma probabilidade, né? O réu tem o dever de provar sua inocência. Não, a presunção de inocência fala que quem tem que provar a culpa é o Estado, né? Com a decisão de pronúncia que reconhece a existência do crime, indício de autoria, o nome do réu pode ser incluído no rol de culpados. Não, né? Isso aqui acontece no júri, né? A pronúncia, mas ainda não há sentença transitada de julgado, né? Eu falei com vocês que só com a sentença que a gente poderia ter isso, né? A restrição à liberdade do acusado antes da sentença definitiva deve ser admitida sempre que se verificar o fumus boni iuris, independente da existência do periculo in mora. Vocês não aprenderam ainda o que é fumus boni iuris e o periculo in mora, mas não importa, né, para essa questão. Por quê? Porque eu falei com vocês que a restrição da liberdade ela só pode acontecer após a sentença definitiva, tá? Então essa aqui também estava falsa, né? E agora eu não sei se é essa aqui mesmo. Bom, essa prova aqui já era uma prova de delegado, né? O sistema penal é composto por órgãos de natureza jurídicas distintas com funções, entre outras, de caráter investigativo, repressivo, judicial e prisional. É sabido que os números de letalidade do exercício de tais funções, tanto de civis quanto de agentes do sistema penal, têm aumentado nos últimos anos. Por conta dessa informação, será preciso promover uma política pública em âmbito penal que reverbere na diminuição de tal letalidade. Indica a alternativa correta, que contém os princípios que fundamentam o direito penal e que mostram sua observância se torna importante para o embasamento da referida política. Na verdade, o que a gente está falando basicamente de quais são esses princípios, né? Os princípios são intervenção mínima, legalidade, lesividade e adequação social, tá? Então, essa daqui, né? Aqui, gente, essa questão, basicamente, ela valia só se vocês sabiam quais eram os princípios, né? Devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, a gente nem estudou, porque é do processo, né? Aqui, penalidade, não existe esse tipo, né? Letalidade controlada, não existe isso. Tutela civil não existe, né? Livre iniciativa não é do direito penal.
Mínimo proporcional também não existe esse tipo, então a única opção era essa daqui mesmo, tá? Essa aqui era uma prova de um concurso de cartório, né? Bom, aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade. Resposta correta. Assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor, né? O princípio da alteridade eu também expliquei para vocês, né? E era um dos sinônimos, né? Então, cuidado com ele, né? Mas é exatamente essa ideia, né? Não pode ir além do próprio autor, né? Então, tem nessa lógica. Bom, a pena não passará do condenado, né? Esse é o da pessoalidade, né? Então, é outra coisa. Essa afasta a tipicidade material, não tem nada a ver, né? A gente não está falando sobre isso, a tipicidade material é uma questão de fato típico. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. Também não tem essa possibilidade, né? Até porque é o contrário. O direito penal não abarca o máximo, né? Na verdade, é o mínimo possível, né? E não o máximo. Então, é bem diferente nessa possibilidade. Agora, o artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, que não há pena sem prévia combinação legal. O mencionado dispositivo corresponde ao qual princípio? Legalidade, né, gente? É a legalidade que fala que tem que ter lei para existir o direito penal, tá? Então, seria essa possibilidade aqui. Esse aqui, cadê essa questão? É que eu vou achar ela aqui. Engraçada, não tem ela aqui, não. Bom, vamos fazer ela, então. Mais fácil. O princípio da lesividade, gente, é aquele que fala, né, que o fato praticado ocorre tem que ter lesão ou perigo de lesão bem jurídico, tá? Então, quais fazem parte dele, exceto, né? Então, vamos analisar isso aqui. Proibir a incriminação de condutas que possam ser tuteladas de forma eficaz por outros ramos do direito. Proibir a incriminação de uma atitude interna, né? Esse aqui ele é um dos objetivos, tá? Proibir uma incriminação de uma atitude interna. Proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor também é um dos objetivos do princípio da lesividade, tá? Proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais também é um dos objetivos. Proibir a incriminação de condutas... Não, isso aqui não é, não. Então, a correta é esse aqui, ó. Tá? É a letra proibir a incriminação de condutas que possam ser tuteladas de forma eficaz por outros ramos do direito, tá? Essa aqui não é uma previsão. A outra previsão seria proibir a incriminação de condutas desviadas, que não afetam qualquer bem jurídico, né? Então, punir o cara por tatuagem, comportamento sexual e alguma coisa nesse sentido. E agora, esqueci qual que eu tô. Acho que é essa aqui, né? Pessoal, essa aqui é uma prova do TJ, né? Quem está estudando para o TJ aí, para vocês verem o que cai, né? Pode-se afirmar que constitui verdadeira barreira ao abuso da intervenção punitiva do Estado, evitando-se o exagero da utilização desmedida do direito penal como agente solucionador de conflitos e panacéia de todos os males. Busca restringir o âmbito da atuação do direito penal a situações realmente relevantes, em que a ação do Estado seja necessária e outros ramos do direito não sejam capazes de dar solução adequada ao conflito.
é o famoso princípio da intervenção mínima, né? Então, o Estado só vai em último caso. Eu só uso o direito penal se não for possível utilizar os demais direitos, tá? Então, essa é a previsão. É isso aqui mesmo? Me perdi aqui. Achei, 7. Bom, o crime anteriormente previsto no artigo 240 previa. Então, esse crime não existe mais, tá? Adultério, cometer adultério. Aí tem aqui a previsão dele todinho, né? Analise as assertivas e posteriormente responda, né? Antes mesmo de sua revogação expressa, ele não poderia ser aplicado na prática, uma vez que haveria revogação do tipo pelos costumes. Essa tá falsa, né? Eu falei com vocês mais de uma vez que o tipo penal não se revoga pelos costumes, tá? Os costumes não têm o condão de revogar um crime. Essa, então, tá falsa. Este crime se aplica normalmente, posto que os costumes não são fonte de direito penal. Certo, né? A época, quando ele estava valendo, ele aplicava porque o costume não é fonte. Tá? Então, você quer uma pergunta sobre fontes. O crime de adultério só deixaria de ser aplicável e punível, no caso concreto, se uma lei expressamente o revogasse. Está verdadeira. Só lei revoga crime, né? Então, eu preciso dessa revogação expressa. E quarto, antes mesmo de sua revogação expressa, ele não poderia ser aplicado na prática, uma vez que haveria revogação do tipo pela aplicação dos princípios gerais. Princípios gerais do direito também não revogam crime, tá? Eles não são fonte do direito penal. Então, a correta é que tinha duas alternativas corretas. 7 foi que eu entrei, né? E 8. Sobre as fontes do direito penal, assinale a correta. A correta as fontes da produção do direito penal são criadas somente pelo Estado. Contudo, compete privativamente a União legislar sobre o tema. Né? Essa aqui é a correta, tá? Eu falei com vocês que direito penal é só pelo Estado, que é só através de lei, mas que compete à União legislar sobre esse assunto. Tá? Então, as demais estavam erradas por isso, né? Uma fala aqui, ó, quer ver? Cadê? Ao Estado, não é o Estado, é a União, né? União e Estado podem editar, né? Errado, o Estado não pode. União, Estados e municípios. Estados e municípios não podem editar normas sobre o tema, né? Então, por isso que ela está errada. E a última. Assinale as alternativas corretas, tá? Normas penais incriminadoras, né? O que são? Define as infrações penais proibindo e impondo conduta sob ameaça de pena. Tá certinho, isso aqui é o significado mesmo. Normas penais não incriminadoras têm a finalidade de tornar lícitas determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, erigindo causas de isenção de pena, esclarecer determinados conceitos, fornecer princípios gerais para aplicação geral. Também está certo. Eu tenho as normas incriminadoras, que definem crimes, e as não incriminadoras, que retiram, né, condutas. Próxima questão. As normas penais incriminadoras possuem um preceito primário e um secundário. O primário individualiza a pena. Essa parte aqui está falsa, né? O primário não individualiza a pena, né? Na verdade, aqui, o primário, ele descreve a conduta proibida, né? E o secundário é que individualiza a pena. Então, essas duas aqui estavam erradas porque foi invertido o significado de primário e sumário. Então, nessa alternativa aqui, a correta eram duas alternativas, estavam incorretas, tá? Eu tinha duas incorretas aqui e duas verdadeiras. Fechou? Pessoal, alguma dúvida quanto à correção da prova? Algum assunto específico? Teve algum problema na correção da de vocês? Não esqueçam de conferir não, tá, gente? Como eu disse para vocês, a alteração da nota da V1 só pode ser feita hoje. Então, eu corrigi a prova com vocês hoje. Se vocês tiverem algum erro na correção, vocês têm que me falar hoje, tá? Para que eu possa corrigi-lo. Beleza? Tranquilo, a minha tá tudo ok. Tá tudo ok? Vocês entenderam tudo certinho? Beleza, professor. Pessoal, então eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Essa matéria de erro de tipo, ela vai cair mais na V2.
Eu não lembro a data da V2, eu acho que é na segunda semana. Vocês lembram a data da V2? Eu não me lembro aqui de cor, não, mas vocês me lembram de antes da V2 de fazer uma revisão com vocês que eu faço, beleza? Obrigado, então, pela aula de hoje. A matéria da V2 vai ser desde a primeira aula, né? Desde a primeira aula. A matéria da V2 é a matéria toda, tá? Geralmente, na V2, eu não dou a matéria toda. Só que como a faculdade está exigindo que se faça 20 questões, é muita questão para fazer, tá? Então, eu vou usar algumas questões da V1 também, tá? Então, vai ser a matéria toda, beleza? Professor, só para finalizar, aquele vídeo que eu te mandei... Ah, tá. Qual foi o vídeo mesmo? Foi o da Lagoa, né? Só por curiosidade de vocês, o Marcelo me mandou um vídeo e pediu para eu comentar com vocês, né? Basicamente, o vídeo tem uma senhora gravando, né? E a guarda municipal, acho que na Lagoa da Pampulha, né? E restringindo um local do trânsito, né? Para caminhada e assim por diante, aquela coisa toda. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: é possível a restrição da liberdade de locomoção? Né? Todo direito fundamental é relativo, todos eles podem ser restritos, tá? Desde que exista uma causa justificável, né? E adequada, né? A gente tem os princípios que balizam essa interpretação, né? E os princípios que balizam essa interpretação, eles são proporcionalidade, né? E diante da situação. Então, assim, desde que exista uma lei, não há problema, né? E a lei existe, né? Então, não tem problema de limitação dessa locomoção se existir a lei. Tem uma lei federal, que foi a lei para essa situação, né? Para a situação de... Eu esqueci o termo que eles usam. Qual que é o termo? Não é calamidade, não. Bom, esqueci. Mas existe lei, né? Você tem o estado de calamidade, você tem essa lei que eu esqueci realmente o nome dela. Bom, eu esqueci o nome. E essa lei traz a previsão de algumas restrições à locomoção, né? No vídeo que ele me mandou, você tem as pessoas caminhando na orla, tem uns guardas municipais, mas os guardas municipais também não impedem as pessoas de caminhar, e ao mesmo tempo a rua está bloqueada. Aí a mulher questiona eles, né? Na verdade, a gente tem vários assuntos interessantes ali. Primeiro, os guardas municipais, eles têm a obrigação de efetuar a prisão, né? Eles não podem escolher entre efetuar a prisão ou não. Por que não? Porque existe uma lei, a lei determina que as pessoas não possam andar na rua, a não ser para algumas situações excepcionais, então é só em casos essenciais, para ir no supermercado, ir no hospital e alguma coisa assim, mas para caminhar, para correr na rua não é possível, né? A lei não permite isso. Tem um tipo penal, o tipo penal fala em infringir medida administrativa, né, visando a não transmitir certa doença, X e assim por diante. E os guardas municipais, eles só têm uma opção, eles têm que efetuar a prisão em flagrante. Se eles não efetuam, eles cometem um crime, né? Então, os guardas municipais ficaram olhando ali, não fizeram nada, eles estão cometendo um crime sim, tem um problema. E, ao mesmo tempo, é possível essa restrição, porque não há ofensa à liberdade de locomoção, então também não há problema nisso. A análise disso é que é difícil, às vezes, ela tem que ser feita no caso concreto. Uma lei pode limitar a locomoção? Óbvio que pode, gente. É só vocês lembrarem que vocês podem ser presos, não é? Se vocês cometem um crime, onde que está previsto o crime? No Código Penal, né? A prisão temporária e a prisão preventiva estão previstas onde? No Código de Processo Penal. Então, é possível limitar a liberdade de locomoção? Vocês sabem disso e fazem isso normalmente, né? Ninguém discute que a polícia pode prender alguém que comete um crime. Isso está previsto na Constituição? Não, está previsto no Código Penal e no Código de Processo. Então, não há problema se uma lei ela trouxer essa restrição. O que a gente faz, às vezes, é analisar essa lei. Tanto é que a lei que fala sobre isso, ela fala que é uma situação excepcional, né? Um estado de calamidade pública, alguma coisa nesse sentido. Então, beleza, qual que é o estado de calamidade pública? Aí a gente vai analisar o caso concreto. Vamos supor que a gente estava tendo um surto de doença sexualmente transmissível. Se for um surto, ou seja, se todo mundo está pegando, se está geral, é uma calamidade? Mas será que a liberdade de locomoção seria um meio adequado para diminuir essa transmissão? Não, né? Então essa medida ela seria desarrazoada, né? Não teria sentido eu restringir a liberdade de locomoção das pessoas para evitar a contaminação do ato sexual, porque isso não é possível, né? O Estado pode proibir que as pessoas façam sexo? A mesma coisa, não seria razoável, né? Porque estaria na autonomia individual do sujeito. Nesse caso, não seriam medidas razoáveis.
No nosso caso, como é uma doença transmissível pelo ar, né, e o principal problema não é nem a doença em si, mas é que ela é muito transmissível e isso pode lotar os hospitais não dão conta, é razoável que você limite a locomoção das pessoas, como está sendo feito. Então, não há nenhuma ilegalidade, não. Né? Na verdade, naquele vídeo que você me mostrou, na verdade, Marcela, a ilegalidade que acontece é dos guardas municipais não efetuarem a prisão. Né? A ilegalidade é por parte deles. E ali, como eles se identificam, inclusive, né, porque tem o rosto deles, o correto é que a corregedoria da Guarda Municipal pegue aquele vídeo e instaure um inquérito para avaliar possível crime ou prevaricação, algum outro crime desse sentido. Beleza? Tem mais alguma dúvida sobre aquele vídeo? Alguma coisa que você pensou, que você está na dúvida? Não, porque eu vi aquele vídeo, depois tem um de São Paulo também, prendendo a mulher, né? E muita gente falando que é ilegal e tal, mas eu lembro daquele artigo que você passou na aula pra gente e tal. Não é ilegal não, tá? As pessoas, é muito parecido com essas discussões são feitas no direito constitucional 1, né? Para vocês responderem isso, é só vocês lembrarem dos princípios e das características. As pessoas, elas analisam alguns termos e esquecem que, na verdade, os princípios, os direitos fundamentais, eles são todos relativos, quando eles estão em choque, tá? Cuidado. O direito fundamental, ele é relativo quando ele está em choque com outro direito fundamental. Se ele estiver em choque com uma lei infraconstitucional, ele prevalece. Né? Então, por exemplo, o direito à liberdade é um direito fundamental, e o direito à saúde também, os dois são. Né? A liberdade de locomoção é um direito fundamental, mas o direito à saúde também é. Então, os dois são direitos fundamentais. Quando eles entram em choque, a gente tem que preservar os dois. Em algumas situações, isso é difícil. Né? No nosso caso, na calamidade pública, percebam que você não tem uma restrição completa da liberdade de locomoção, você tem certas restrições. Tá? Então, por exemplo, não está sendo impedido que as pessoas que tenham que ir no hospital, tenham que fazer compra, elas se locomovam. Tá? Então, não há um impedimento completo da liberdade de locomoção. Você tem um impedimento para algumas coisas diante de uma necessidade. Então, na verdade, é um sopesamento disso. Né? É exatamente a ponderação de interesses. A liberdade não é um direito absoluto, como a vida não é um direito absoluto, como a igualdade não é um direito absoluto. Todos eles são sopesados. Né? Tanto é que, por exemplo, assim, já que a gente está na aula de penal, se a gente falar, por exemplo, do aborto de uma pessoa que sofre estupro, direito à vida, mas o direito à vida também é relativo. Né? E a liberdade também, né? A liberdade de locomoção, inclusive, as pessoas vêm analisando de uma forma muito tosca, né? Por quê? Não posso ter impedimento da liberdade de locomoção. Gente, a prisão é uma responsabilidade, ela é uma liberdade de locomoção, e você tem ela restrita. Né? E quem restringe ela, como eu disse, é a lei. O Código Penal, o Código de Processo Penal. Então, o próprio ordenamento jurídico, ele traz diversas previsões de limitação a todos os direitos fundamentais. Né? A análise do caso concreto, às vezes, é se é razoável ou se é proporcional, ou seja, se naquele caso específico pode. Mas aquela prisão, também em São Paulo, daquele vídeo, claramente também possível. Né? É possível, não há problema nenhum. Inclusive, tem um outro detalhe, né? Naquele caso lá, a mulher resiste à prisão, né? Desacatos policiais. Isso. Então tem o desacato, ela na verdade comete 2 crimes. Né? É óbvio que na prática tem um detalhe também, né? Se o guarda municipal efetuasse a prisão da mulher que estava correndo a orla, ele ia efetuar a prisão seria em flagrante, ele levaria ao delegado. O delegado ia noticiar o juiz e o juiz ia relaxar a prisão. A mulher não ia ficar presa dentro da cadeia, porque não tem os requisitos da prisão preventiva e da temporária. Né? Mas ela ia responder pelo inquérito policial normalmente, pela ação penal normalmente, tá? Não tem nenhum erro quanto a isso, tá? Agora, vocês têm que tomar cuidado nas outras análises, né? Por que nas outras análises? Vamos pensar o seguinte, então. As pessoas decidem se reunir na frente lá esqueci o nome, da casa lá da presidência ou do Congresso para protestar contra a quarentena. É possível? Liberdade de reunião. Quais são os limites? Bom, os limites, a dificuldade é que a gente tem que analisar o caso concreto, né? Eu, por exemplo, Vinícius, eu estou fazendo uma análise que me surgiu agora, que é uma boa análise, que é relacionar com a marcha da maconha. Né? Por que com a marcha da maconha? Usar maconha não é legal no nosso país. Mas a liberdade de reunião permite que as pessoas se reúnam, por exemplo,
para tentar mudar essa lei. O que foi decidido pelo STF na Marcha da Maconha? Que as pessoas podem se reunir para ir contra a maconha, mas não pode fumar maconha. Então pode ter a Marcha da Maconha. Mas como a maconha ainda é proibida, você pode ir lá falar pela legalização, etc. e tal, mas você não pode sair fumando na marcha, porque ainda é ilegal. Então você pode se reunir para ir contra aquela lei, mas você tem que respeitar a lei. Percebe? Então, por exemplo, nas manifestações contra a quarentena, as pessoas podem se manifestar? Podem. Mas elas têm que cumprir a lei. Né? Então, elas podem se manifestar contra a quarentena, mas elas vão ter que estar de máscara, vão ter que respeitar a distância, mesmo que contra ela. Né? Então, às vezes, eu tenho que analisar o caso concreto, porque aqui eu tenho que analisar qual que é o limite da reunião e até o limite da lei que exige certos comportamentos. Né? Então, a gente começa. Nesse caso, por exemplo, se as pessoas estivessem naquela Lagoa da Pampulha, não para correr, mas para manifestar contra a restrição a elas correrem, a gente ia permitir. Elas iam poder não continuar correndo, mas elas poderiam se manifestar contra essa restrição, percebe? Eu preciso fazer a análise do caso concreto. Então, a resposta também não é uma resposta assim, então não pode, não. Eu tenho que analisar caso a caso. Nesse caso, a liberdade de reunião teria que ser garantida, ao mesmo tempo que teria que ser garantida essa restrição em proteção à saúde. Então, eu ia ter que possibilitar a manifestação ia ter que cumprir determinadas regras que estão ligadas à quarentena, mas, ao mesmo tempo, o sujeito não podia usar isso para correr, entendeu? Então, assim, eu tenho que analisar o caso concreto mesmo, beleza? Só fica falando que perde o direito de ir, só fala só isso. Não é. Isso é uma análise superficial, tá? É uma análise de quem não conhece, na verdade, né? As pessoas, vocês, inclusive, quando eu dou aula de direito constitucional, eu sempre pergunto para vocês. Eu falei assim, gente, o que é liberdade? Geralmente a resposta que eu mais escuto é fazer o que quero. E eu falo assim para vocês, não, isso não é liberdade. Liberdade tem a ver com escolhas. Então você tem que ter autonomia de tomar determinadas decisões. Mas vocês têm que lembrar que na interpretação de todos os direitos fundamentais, todos são relativos. Então a liberdade de locomoção também não é absoluta. Ela também pode ser restrita. Como todos os outros direitos, a vida, a igualdade, saúde, a saúde também pode ser restrita. A gente pode, por exemplo, optar em determinadas situações se não tiver opção relacionada à saúde. Então todos eles têm essa limitação. Tá? Agora, realmente a dificuldade qual que é? É que essa análise do limite, ela que é difícil. Porque igual, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo para vocês da minha tentativa de conjugar os interesses. Então, assim, tem o direito à saúde, mas tem também o direito à reunião. Então, eu vou ter que, no caso concreto, analisar para ver como é que eles podem se encaixar. Tá? Então, vai ser uma análise caso a caso, beleza? E essa análise é feita pelo judiciário, tá? Muito cuidado. Foi bom você falar nisso, porque eu lembrei de um caso aqui, isso tem muito tempo. Aquela banda Planet Hemp. Já fazer um show aqui em BH, tem muito tempo. Aí teve um juiz foi e proibiu, não tem show. Podia ter feito show brasileiro mesmo. Hoje em dia isso é pacífico, né? Mas porque que acontece? Quando o Planet Hemp começou a fazer esses shows, algumas pessoas identificavam o crime como de apologia ao consumo de drogas. E aí, o STF foi chamado a decidir sobre esse assunto. Nos direitos fundamentais, gente, é o judiciário que resolve o assunto. Porque ele tem que fazer a análise do caso concreto. E aí foi exatamente que o judiciário começou a fazer essa análise. Tá? O limite entre a liberdade de expressão e a apologia ao crime, a linha é muito tênue. Então, muitas vezes, eu tenho que realmente fazer a análise do caso concreto. Nem sempre é possível fazer uma análise de forma ampla. Tá? Então, realmente, às vezes, há esse problema. Hoje, esse assunto, por exemplo, do Planet Hemp é tranquilo. Né? Se ele estiver ali manifestando na liberdade de expressão artística e estiver falando sobre aquilo, está tranquilo. Agora, a gente tem o que a gente chama de discurso do ódio. E o limite é sempre difícil, né? O exemplo que eu dou em sala de aula, para vocês verem como é que eu tenho que analisar o caso concreto, que depende, de um possível religioso. Então, imagina que eu sou pastor, padre, ou qualquer uma dessas possibilidades aí, e eu estou falando que os gays são coisas do demônio. Eu posso falar isso? Posso. Eu estou dentro da minha liberdade de expressão. Mas a pessoa não tem a vedação do discurso do ódio? Tem.
O que é o discurso do ódio? O discurso do ódio são os fighting words, então são as palavras que queimam, né? Então, quando eu começar a falar assim, os gays são coisas do demônio e eles têm que sumir desse mundo. Opa, aí eu já tenho o discurso do ódio. Então, percebe que a linha é muito tênue, né? Então, eu tenho que, às vezes, analisar o caso concreto, né? Então, no caso do Planet Hemp, eu não posso ficar analisando as músicas dele. Porque as músicas dele provavelmente vão falar assim, fuma mesmo, porque é a expressão dele. É o que ele concorda, isso não tem problema. A linha analisar até onde está fazendo isso, até onde ele está. Então, se nesse mesmo show ele estiver só cantando as músicas dele, tá de boa. Então, assim, tem que liberar as drogas, tá de boa. Agora, se ele tá no show, aí tem um sujeito com maconha, ele vê e fala assim, é isso aí, ó, continua fumando aí. Opa, aí já pode começar a cometer o crime, tá? Então, a linha realmente é tênue. Ela depende do caso concreto. Né? É muito parecido com o que eu tentei explicar do caso da Lagoa da Pampulha. Se, ao invés daquelas pessoas estivessem correndo, elas estivessem manifestando contra a quarentena, já não seria, a Guarda Municipal já teria um problema, porque ela não poderia efetuar a prisão, né? Ela poderia proteger aquela manifestação, ela poderia até exigir, por exemplo, a uso de máscara, o distanciamento social, porque aí estaria descumprindo a lei. Mas se tivesse todo mundo cumprindo o distanciamento com máscara, etc e tal, a gente estaria tranquilo. Se tivesse feito o aviso e assim, estaremos tranquilos. Fechou? Fechou. Beleza? Pessoal, obrigado pela aula. Uma boa semana para vocês. Até mais, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.